Shalom, meu nome é Laércio e esse é o canal Ministério de Sião Último Despertar. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá da semana, a porção Balaque. Essa porção ela nos traz muitas novidades que às vezes passam despercebido. E eu gostaria de me atentar a alguma delas. Nas redes sociais você encontra vários vídeos falando sobre essa porção. E eu espero que eu consiga contribuir com alguma coisa a mais para o nosso crescimento espiritual. Essa porção ela começa em Números, no capítulo 22, e ela vai até Números, no capítulo 25. Diz assim, 22, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu. Aquele povo era muito grande, muito poderoso. E ele estava muito próximo de Jericó e ele viu o que aconteceu em Jericó quando aquelas pessoas que estavam na cidade se sentiam seguras pelas muralhas e as muralhas vieram ao chão. E agora ele entra em desespero. Moabe era um reino menor. E ele vai recorrer a quem? A um profeta famoso, Balaão. Por que ele era famoso? Porque nós vamos ver que ele conversava com Deus. A sua fama provavelmente chegara em todos os recantos. Nós não sabemos exatamente a história, a origem de Balaão. O que nós sabemos, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 22, que diz assim: E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão com você? É muito interessante que Deus sabe quem são quem é quem. Porém, Ele quer que você diga o que está acontecendo. Quando nós dizemos o que está acontecendo, nós tomamos ciência do que estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos as coisas por ímpeto. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar. E foi o que Deus fez. E Balaão disse: Este é Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e me enviou esses homens dizendo: Eis que esse povo saiu do Egito, e esse povo é muito poderoso. Nós vamos ver aqui que algumas artimanhas vão ser utilizadas. Deus proíbe que Balaão amaldiçoe Israel. E quando Balaão vai amaldiçoar, ele vai acabar abençoando Israel. Isso nos traz uma lição. Toda vez que um profeta, quer seja de Deus, quer seja um falso profeta, se levantar para amaldiçoar o povo de Deus, aquela maldição virá bênção. Mas aqui também nos fala que quando ele estava indo para fazer esse intento de amaldiçoar, uma coisa estranha vai acontecer. A sua jumenta, que há muito tempo estava com ele, que obedecia, de repente empaca. E ele começa a espancar aquela jumenta e quer até matá-la porque ela não está obedecendo. Foi quando seus olhos abriram e eles viram o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Muitas vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa e as coisas não estão dando certo, nós não estamos conseguindo avançar, é o momento de refletir se não é da parte de Deus aquele impedimento. Porque talvez, se nós insistirmos em avançar, nós poderemos ter um problema grave. Poderemos, inclusive, perder a própria vida. Então, essa porção de Balaão, ela nos ensina muitas coisas. Nós temos muitas adversidades na vida, muitos problemas, e esses problemas afligem a nossa alma, e nós vamos tentar, de uma forma ou de outra, tentar fazer com que seja resolvido da nossa forma.
Hoje nós usamos as redes sociais para mandar recados que nós não temos coragem de falar. Mandamos pela rede social mensagens para pessoas que nos machucaram, pessoas próximas, filhos, filhas, noras, genros, pai, mãe, irmão, tio, tia, amigos. Mas é um péssimo método nós fazemos isso. Porque nós não estamos melhorando as coisas. Ao contrário, estamos provocando a ira. Aquela jumenta, ela não iria, porque um animal enxergou o anjo do Senhor. E um profeta não conseguiu enxergar. Muitas vezes você é desta forma. Você não consegue enxergar as coisas à sua frente. A sua mente está turbada. Os seus pensamentos estão embotados. E quando acontece o impedimento, é o momento de você parar e refletir. Quando você para e reflete, o que acontece? As coisas podem mudar de figura. E ao invés de você ir amaldiçoar, porque Balaão recebeu dinheiro para ir amaldiçoar o povo de Israel. Mas ao invés de você amaldiçoar, você vai acabar abençoando aquelas pessoas. Então muitas vezes nós temos que ter bom senso, né, para refletir no que é feito. No capítulo 23 nós vamos ver que Balaão pede que seja edificado vários altares, né? São 7 altares para ele tentar conseguir o seu intento. Ele está insistindo. Deus disse, não amaldiçoe, mas ele insiste. E ele continua insistindo e Deus vai intervindo. E no versículo 18 do capítulo 23 diz assim: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e eu não faria? Falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele a tem abençoado e eu não posso revogar a bênção. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E Jeová, seu Deus, é com ele, e nele ele se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Esse texto é muito interessante. Contra o povo de Deus não existe encantamento, não existe adivinhação. Quando você entra em aliança com o Criador, quando você entra em aliança com o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, Jeová dos exércitos, não existe maldição que venha sobre a sua casa. Muitas vezes as pessoas, elas chegam até nós e dizem, olha, eu estou com algum problema, eu não sei o que está acontecendo, a minha vida não está andando, eu acho que alguém fez alguma coisa contra mim. As invejas, talvez, não existe encantamento contra os que estão em aliança com o Senhor. Se você está sendo acometido destas coisas, você deve refletir e rever os seus conceitos. Será que não está precisando você entrar em aliança para fazer parte da grande família? Em Isaías 56, Deus faz uma promessa ao gentio que se ele se achegar ao Senhor, se ele guardar o Shabat, guardar as festas bíblicas e entrar na aliança dada a Moisés, na Torá, ele vai receber um nome melhor e maior do que os filhos de Israel. E nenhuma maldição vai bater na tua porta. É uma questão de aliança. E aqui Balaão está testificando. Não tem como amaldiçoar esse povo, pois eles estão sobre uma bênção. A bênção não significa riqueza, poder. A bênção é muito mais do que isso. Por isso você tem que reavaliar o que você está fazendo da sua vida. Você tem que reavaliar como agir diante de Deus. E Balaão, pelos valores que ele recebeu, ele continuou insistindo em ir contra Deus. Ele continuou insistindo
em tentar amaldiçoar o povo de Deus. Porém, olha que lemos em Números 24, versículo 2. E levantou Balaão seus olhos e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. E agora, Balaão, tenta abrir a sua boca para amaldiçoar. E sai essa bênção maravilhosa. Quão bom e quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, e Jeová os plantou como cedro junto às águas. De seus baldes mandarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará, mais do que Agag, e o seu reino ser levantado. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as gentes, os seus inimigos, e quebrará os seus ossos com as suas setas, e os atravessará. Encurvou-se diante de si como um leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Aqui nós vemos, quando alguém abençoa um filho de Deus, que está em aliança com Israel, ele é bendito. Mas quando ele amaldiçoa um filho da casa de Israel, um aliançado, ele entra em maldição. E por mais que Balaque tente convencer Balaão, ele não consegue amaldiçoar. Porque contra o povo de Deus não tem maldição e nem encantamento. Porém, ao continuarmos a leitura, no capítulo 25, nós vamos ver um fato muito relevante. Balaão, por ter sido comprado, se distanciou do Ruach Kodesh de Jeová, do Santo Espírito de Jeová. E ele teve uma ideia e começou a trazer mulheres para se prostituírem com os filhos de Israel. E aqui começou uma grande mortandade na parte de Israel, quando eles se submeteram àquelas prostitutas que eram adoradoras de imagens, de idólatras, de deuses pagãos. E Deus dá uma ordem, dizendo assim: mate todos os líderes da casa de Israel, e a praga vai cessar. Porém, um indivíduo da casa de Judá tomou uma prostituta. E no versículo 6 diz assim: e eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante de toda a congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000 israelitas. A maneira que Balaão conseguiu iniciar uma praga entre a casa de Israel foi trazer aquelas mulheres. Que lição nós tiramos disso? Qual é a praga que tem destruído hoje a casa de Israel? São as mulheres. Como assim? Simples. Mulher em profecia significa igreja. Infelizmente, a maioria do povo de Israel hoje estão nas falsas igrejas, nas igrejas caídas, nas igrejas que transgridem Torá, nas igrejas que ensinam que estamos vivendo numa graça arrebatadora para o pecado.
Não precisamos mais guardar a lei. A Bíblia nos fala em Isaías 66, 23, será de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, e toda a carne virá me adorar. Porém, as pessoas não vão. Esse vídeo está sendo gravado agora, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, e as igrejas estão lotadas de pessoas que vão lá para adorar o seu Deus, acreditando que estão adorando o Deus de Israel. Nos dias de Jezabel, a casa de Israel achava que estava adorando quem? Estava adorando a Jeová. E não era. Eles estavam adorando a quem? A Baal. Hoje é a mesma coisa. As pessoas acreditam que estão adorando ao Deus de Israel e não estão. Estão se unindo a essas mulheres, a essas igrejas, e isso vai levar à perdição e à perda espiritual e à morte. Por quê? Qualquer igreja que ensina que a lei de Deus foi abolida é uma congregação apóstata, é uma sinagoga de Satanás. Muitos falsos apóstolos têm se levantado e tentado mesclar a verdade com a mentira. Pegaram as santas festas bíblicas e fizeram delas um atrativo. Não caia nesse engodo. Você reflita bem no que você está fazendo na sua vida. O Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, pois esses terão o direito a entrar na cidade pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Lá em Gênesis, Deus diz que colocou querubins ao redor da árvore da vida para que Adão e Eva não a tocassem. Uma espada flamejante protegia aquele local. Ninguém poderia mais entrar no Jardim do Éden. A única forma de entrar no Jardim do Éden é através do sacrifício de Yeshua, para que você possa, então, ter direito à árvore da vida. Mas para ter direito à árvore da vida, você tem que se lembrar aonde caiu. Lembrar que você precisa guardar os mandamentos de Deus. A importância de guardar Shabat, guardar as festas bíblicas, não se tornar impuro, contaminado com esses mundos, com essas religiões, com essas ideias. O nosso mundo jaz no maligno. E Yeshua disse: eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por isso essa porção de Balaque, ela fala muito mais à nossa alma. Cuidado com o envolvimento com essas mulheres, ou seja, com essas falsas igrejas, que estão levando milhares ao pecado, à transgressão. Que Jeová visite você e possa abrir os teus olhos. Se você chegou até aqui, se esse vídeo foi bom para você, se você não se inscreveu, se inscreva. Toque o sininho. Deixe um comentário. Se você gostou. Se não gostou, não tem problema. Deixe o seu comentário também, porque isso nos ajuda a enriquecer as nossas pesquisas e avançarmos na fé. Shalom, shalom.